Faltam 2 meses para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro e a expectativa dos atletas já está bem alta. Mas tem uma outra Olimpíada bem diferente que começa amanhã. É a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, que reúne mais de 47 mil colégios. A gente recebe aqui no estúdio agora a professora Ana Catarina Hillmeister, que é coordenadora da Olimpíada na Grande São Paulo. Oi, boa tarde, Ana Catarina. Boa tarde, Priscila. Como é que vai ser essa Olimpíada, essa edição? Essa edição, nós estamos na 12ª edição da OBMEP e a OBMEP tem alguns fatores que a diferenciam de qualquer outra Olimpíada em qualquer outra área do mundo. O primeiro fator diz respeito aos seus números, quer dizer, nessa primeira fase, amanhã, nós temos mais de 47 mil escolas inscritas e as inscrições são voluntárias, isso que é importante. E isso envolve aproximadamente 18 milhões de alunos. Quer dizer, de escolas públicas, municipais e estaduais também. Municipais e estaduais, dos ensinos fundamental 1 e 2 e ensino médio. Quer dizer, eu não conheço nenhum concurso, em nenhuma área de conhecimento, em lugar nenhum do mundo que envolva um alunado tão grande quanto a OBMEP. E como é que ela funciona, com tanta gente participando? Na verdade, ela tem apoio das universidades públicas do país todo. Nós, coordenadores regionais, estamos ligados às universidades públicas, estaduais e federais. Eu, por exemplo, estou na USP. As universidades dão um suporte grande em logística, em uso de sala e material humano para trabalhar na OBMEP. E a administração central é no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, no Rio de Janeiro, que é uma OS financiada pelo governo federal. Então, essa administração é central, mas a base da OBMEP são esses coordenadores regionais que estão distribuídos em todas as universidades brasileiras. Então, por exemplo, aqui na capital, as escolas públicas que tiverem se candidatado, que estiverem participando, como é que elas vão fazer para participar das atividades que vão, no fim das contas, eleger ou selecionar o campeão? Então, essa primeira fase, a OBMEP envia para as escolas as caixas com provas, que as escolas se inscrevem antes, elas dão o número de alunos que estarão envolvidos na competição. Essa primeira fase, então, é aplicada nas escolas pelos professores das escolas, e aí também esse apoio é extremamente importante, porque são os professores que, sem ganhar nada extra, é uma atividade extra não remunerada dentro da escola, eles aplicam essa prova e corrigem essa prova. Ela é de múltipla escolha, então é com máscara de correção, eles corrigem a prova da escola toda. Posteriormente, eles selecionam por volta de 5% dos alunos de cada escola, e aí não há comparação entre escolas. Quer dizer, você pode ter um aluno com nota 5 numa escola que não vai e um com nota 3 numa outra que vai, porque é essencialmente um projeto de inclusão social. Quer dizer, todas as escolas participarão da segunda fase. Então, esses 5% são selecionados e acontecerá uma segunda fase, que será no dia 10 de setembro, e essa segunda fase é coordenada pela OBMEP. Então, somos os fiscais e coordenadores selecionados pela OBMEP que aplicarão a segunda fase. Além de ser uma atividade não remunerada para os professores que se envolvem, os alunos fazem essas provas como uma atividade extracurricular? Como uma atividade extracurricular. Quer dizer, eu sempre digo, essa terça-feira, é sempre numa terça-feira, é um grande dia de estudo de matemática nas escolas. Quer dizer, as escolas param as suas atividades normais e os alunos em todos os turnos realizam essa prova da primeira fase. Então, porque é uma prova diferenciada, as questões são diferentes das questões que os alunos estão habituados a ver na sala de aula, nos livros didáticos comuns. Por exemplo, aproxima mais os alunos daquela realidade? Como que isso é diferenciado em relação ao que eles já têm na sala de aula? É diferenciado assim, eu acho que a grande vedete da OBMEP são as provas, quer dizer, existe um comitê de provas que elaboram, elas são um dos critérios de que elas sejam diferentes de questões usuais dos livros didáticos, elas são em geral contextualizadas, elas não cobram conteúdo específico, um conteúdo específico sem... Se o aluno perdeu ou não perdeu, ele pode fazer, perdeu, né? Porque justamente o programa da escola pública é muito diversificado, você não pode confiar que todos os alunos tenham visto o mesmo conjunto de conteúdos num determinado tempo, porque eles têm alguma liberdade para distribuir esse conteúdo durante o ano. Então, a prova, ela se caracteriza por
por pesquisar a prontidão do aluno, o raciocínio lógico, a habilidade em resolver problemas de matemática. Então, elas são questões cativantes, são questões que fazem o aluno querer resolver, querer achar uma resposta. Talvez por isso tanta gente participe, né? Muita Tanto gente aluno. participa. Nós treinamos lá na USP, nós temos um conjunto de escolas vizinhas que nós levamos os alunos lá para ajudá-los a se preparar para a segunda fase. E eles sempre dizem, é comum ouvi-los dizer, eu não gosto da matemática da escola, mas eu gosto dessa matemática da UBMEP. Quer dizer, de fato, é uma maneira diferente, mais atraente, mais cativante de apresentar problemas ligados a conteúdos matemáticos. E como é que sai o campeão quando sai o resultado? Os resultados finais saem no dia 30 de novembro, porque no dia... Então, né, depois dessa primeira fase, os alunos serão selecionados para a segunda fase. A segunda fase acontece apenas em algumas escolas da capital ou de qualquer cidade do país em que aconteça a UBMEP, porque são 5% de cada escola. Então, não dá para não dá para se colocar essa prova em todas as escolas, como acontece na primeira fase. Então, nessa segunda fase, os alunos fazem. Essa prova tem uma correção, ela é feita, tem uma correção regional no local onde ela é feita. Depois dessa correção regional, há uma nota de corte definida no Brasil inteiro por regiões e por estados. Os alunos acima da nota de corte, as provas vão para uma correção nacional, da qual participamos apenas nós, coordenadores da UBMEP, professores universitários especialmente selecionados, então é feita uma segunda correção que uniformiza as notas desses alunos todos e após essa correção que os alunos premiados são selecionados. Bacana, mantenha a gente informado sobre os resultados. Vamos torcer para que São Paulo tenha um bom desempenho também, São Paulo, né? tem o maior número de alunos inscritos. Bacana. Né? Então, obrigada, você está muito estimulada, é bacana ver alguém tão envolvida com o que faz. É muito cativante. Obrigada. Eu conversei com a Ana Catarina Reumeister sobre a Olimpíada Brasileira de Matemática nas Escolas Públicas, que começa amanhã.